Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Forte abraço para você, amigo. Boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Sexta-feira, todo mundo rindo à toa. Nosso Aldo aqui tá gargalhando, né? É o famoso gladiador. É, né? O gladiador. Pois é, Edinaldo. Coisa que você debateu muito ontem com o Haldney, esses bastidores do esporte quentes, né? Bem quentes. Claro, e agora há pouco acabou o prazo, foi encerrado o prazo de inscrições de chapa para a eleição do esporte, que tem data dia 16 de dezembro. Inclusive, eu fui a tentar me informar com o nosso grande Pedro Alves, foi aqui da empresa, que hoje faz parte da comunicação do Esporte Clube do Recife, e ele falou que o clube, inclusive, está esperando a oficialização do pedido de renúncia do presidente da comissão. A partir do momento em que o clube ser notificado dessa renúncia do presidente da comissão eleitoral, será escolhido um novo membro e também quem será o novo presidente da comissão. Eu conversei hoje com o Francisco de Queiroz Cavalcante, né? E ele falou o seguinte, que renunciou porque o filho é candidato a conselheiro na chapa da situação. Tá. Ele não se Para não ter conflito, lógico. Ele fez como manda, toda a ética possível, para não ter conflito de interesse. Agiu corretamente. Pois é. E eu acabei de citar da chapa da situação. E essa chapa está definida, né? A chapa daqui para cima, Yuri Romão como candidato a presidente executivo, à reeleição. Rafael Campos, candidato a vice-presidente executivo. Ademar Regueira, candidato à presidência do Conselho, né? O Ademar Regueira, inclusive, esteve bem à frente naquela modernização do Estatuto, né? Na votação para a modernização do Estatuto. E o César Caula, que é presidente do Conselho Deliberativo, candidatura está feita nessa chapa daqui para cima. Outras duas também estão inscritas. A chapa Esporte para Todos, Carlos Antônio Filho, que é o candidato a presidente do Executivo, e o Marcos Cabral, que é o candidato a vice-presidente, e a chapa Leões pela Mudança. Rafael Arruda, candidato a presidente do Executivo do Esporte. Matheus Souto Maior, que é candidato a vice-presidente do Executivo. Ricardo Saleitão, candidato à presidência do Conselho. E o Cadico Pereira, candidato a vice-presidente do Conselho Deliberativo. E já tem pedido de impugnação protocolado e feito à comissão eleitoral, que ainda passa, obviamente, por essas mudanças pontuais. Impugnação da chapa de Yuri Romão, daqui para cima. E esse pedido foi protocolado pela chapa Leões pela Mudança, encabeçada pelo Rafael Arruda. A comissão eleitoral, como é de praxe, vai analisar a solicitação, o pedido, para caso ache prudente julgar ou não. Pois é uma situação nova. Aquela aparente calmaria da eleição do esporte, ela não existe mais, principalmente a partir do momento em que, na última quinta-feira, exatamente ontem, né, o presidente do esporte, Yuri Romão, resolve se candidatar à reeleição. Primeiro tem esse problema jurídico, né, que certamente vão judicializar, já começou aí com esse pedido de impugnação. Por quê? O torcedor está acompanhando, já sabe, mas é bom a gente dar um reforço. Para os juristas que apoiam, que não apoiam, aliás, essa reeleição de Yuri Romão, eles consideram que a partir do momento que Yuri formou a chapa com Leonardo Lopes em 2020, ele terminou assumindo em 2021 porque Leonardo Lopes renunciou, todo mundo sabe desse episódio. A partir do momento que ele estava compondo aquela chapa no executivo, aquilo já representa uma eleição. Então a primeira eleição foi essa, em que ele era vice-presidente e passou a ser presidente. Esse é o entendimento jurídico de quem não apoia a eleição dele. Isso. E aí ele vai para a reeleição, tem todo o direito, vai para a reeleição em 2022, ganha a eleição e administra o biênio 2023-2024. Decidiu tentar agora a reeleição. E aí é que mora o problema, porque segundo os artigos 85 e 86... o Estatuto não permite, veda, 2 reeleições seguidas, e a eleição inicial em que ele era vice-presidente, mas assumiu como presidente, porque era cargo executivo, aparece nesse entendimento como a primeira eleição dele. Então ele tinha direito à reeleição? Teve. Agora não tem direito à segunda reeleição. Já o pessoal que apoia Yuri Romão está dizendo que não há fundamento nenhum
para impedir a candidatura dele. Porque então ele não era cabeça de chapa em 20, que não era né? cabeça de chapa, essa história toda. Então vai ter uma judicialização muito grande nessa eleição, e como eu dizia hoje no comentário aqui do meu dia 30, o clima de guerra começou numa efervescência muito grande nos bastidores da eleição. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que você já pontuou aí, Igor, é a própria decisão de Yuri Romão, que foi uma decisão unilateral. O que o torcedor deve entender é o seguinte: em momento algum, até pelo menos ontem, Yuri Romão disse que era candidato. Havia um consenso anterior para que o candidato fosse o atual vice-presidente de Yuri Romão, que é exatamente o José Roberto Moura. E aí, principalmente quando o Sport estava naquela situação complicada na reta final da Série B, inclusive ameaçado de não subir, o Yuri Romão reforçou a indicação para Zé Roberto Moura ser o candidato. Ele não era candidato absolutamente a nada. Então, Zé Roberto Moura seria o candidato, apoiado por esses ex-presidentes que deram sustentação à gestão de Yuri Romão. E estava tudo praticamente acertado, havia um consenso anterior para se tomar essa decisão. Aí, tão logo o Sport consegue o acesso para a primeira divisão, aí o Yuri Romão muda a cabeça, toma a decisão unilateral de ser o candidato à presidência do Esporte Clube do Recife. Isso resultou num rompimento grave, porque romperam com ele todos os ex-presidentes que deram sustentação à gestão dele. A começar de Gustavo Dubé, com quem você vai conversar agora aqui no Bola Rolando. Gustavo Dubé, que é considerado o grande fiador da campanha de Yuri Romão. Mas além de Gustavo Dubé, o João Humberto Martorelli, o Leonardo Lopes, também ex-presidente, os dois, né, foram presidentes, tanto o João Humberto Martorelli como o Leonardo Lopes. O atual presidente do Conselho Deliberativo, o Silvio Batista Neves, também rompeu com o presidente Yuri Romão. O próprio vice-presidente, Zé Roberto Moura, rompeu com ele. Arsênio Meira, outro ex-vice-presidente, também rompeu. Quer dizer, criou-se uma situação de fragmentação muito grande agora no caso da situação. Então, o Yuri Romão reuniu, se eu não me engano, foram 14 lideranças, para informar ontem que era candidato à reeleição no Esporte Clube do Recife. E esse grupo que rompeu está muito revoltado, muito ressentido com a decisão de Yuri Romão, que em momento algum manifestou que seria candidato, muito pelo contrário, foi o primeiro a dar apoio ao seu vice-presidente. Esse pessoal está muito ressentido pela forma como o Zé Roberto Moura foi afastado do processo. Então, é clima quente nos bastidores leoninos, viu, Igor Moura? Clima quente e eleição marcada para o próximo dia 16 de dezembro. Até lá, a comissão eleitoral vai analisar esse pedido de impugnação, avaliações serão feitas do estatuto, né? Porque agora é a comissão que vai definir, olha, quem tem razão, quem não tem, nessa questão dele ser candidato à reeleição no Esporte Clube do Recife. Independente de compor o grupo que rompeu, e aí já se posiciona contra a candidatura de Yuri Romão, o João Humberto Martorelli é considerado um dos maiores juristas de Pernambuco, né? Sim. E ontem, a gente até comentou isso aqui ontem, ele revelou por que Yuri Romão, na opinião dele, não pode ser candidato à reeleição. Ele, inclusive, no relato, coloca esses pontos que a gente colocou ainda há pouco, de que a primeira eleição dele vale como eleição, muito embora ele era o vice na época, mas ele coloca ele próprio como referência dessa situação. Era vice porque de ele Bivar. Também era vice de Luciano Bivar, depois assume o cargo com a saída de Luciano Bivar, faz a reeleição dele, porque ele disputou a reeleição e conseguiu ganhar, mas não pôde tentar a segunda reeleição exatamente por esse motivo. Veio Arnaldo Barros depois. Exatamente. Né? Inclusive, até essa crítica feita pelo João Humberto Martorelli levantou nas redes sociais da principal organizada do esporte, uma crítica ao João Humberto Martorelli, a torcida jovem, criticando o Humberto Martorelli, dizendo que o caminho certo é Yuri Romão. Não é o que... Você, primeiro que eu acho que nós não deveríamos... É bom lembrar que o Martorelli, ele proibiu, né, a entrada da organizada na isso eu quero dizer. Em primeiro lugar, eu não dou a mínima atenção ao que diz a gangue organizada.
E depois porque Martorelli foi o único presidente da história do esporte que peitou a gangue organizada, retirando-os de dentro da Ilha do Retiro. Sofreu perseguição, mas segurou essa onda até o fim da gestão dele. Então seria muito difícil imaginar apoio desse pessoal para alguma ação que ele estivesse desenvolvendo nessa eleição. Pois é, então Rafael Campos, que hoje é vice-presidente de planejamento do esporte, nessa chapa é vice do executivo, né? E o José Roberto Moura, que era, em tese, no desenho anterior, o cabeça da chapa, ele fica fora. Totalmente, né? Totalmente. Nem do conselho da chapa daqui pra cima, que é a chapa encabeçada pelo Yuri Romão. Pra gente finalizar esse assunto política do esporte, Ed, vamos escutar o Gustavo Dubê. Eu conversei com o Gustavo Dubê agora há pouco, já com a oficialização da inscrição da chapa encabeçada pelo Yuri Romão como candidato à presidência do executivo. E o Gustavo Dubê fala a respeito de como aconteceu nesses bastidores, tudo que foi falado antes, tudo que foi falado depois. E o Gustavo Dubê fala aqui conosco na Rádio Jornal. Boa noite, um abraço, Gustavo Dubê. Abraço a você, Igor, aos ouvintes da Rádio Jornal, a grande torcida rubro-negra. Olha, eu não quero polemizar mais esse assunto, eu quero só assim deixar claro que o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, eu quero deixar aí que não tenho nada contra Yuri, respeito muito ele, conheço ele há vários anos. Mas o que acontece é que houve uma mal condução por parte dele. Houve um almoço, uma reunião com todo o grupo político dele, com mais outras pessoas, e que ficou pactuado uma situação de uma chapa, né? E que isso foi construído e o candidato naquela ocasião era, no caso, o Zé Roberto, com Rafael na vice, Admar Rigueira como presidente do conselho e Caula como vice. Então as pessoas começaram a trabalhar. Acontece que nesta semana houve uma mudança, ele inclusive tinha ressaltado que não podia, porque já tinha colaborado 3 anos, tinha se prejudicado financeiramente, e agora tinha que voltar às suas atividades. Ele mudou de ideia, então sem dar satisfação a essas pessoas que lá estavam. Eu acho que deveria ter uma reunião, mas isso aí foi o retrato da mal condução. Até aí tudo bem. Chegou e não quis, inclusive, que no caso do Zé Roberto fosse vice, é um direito que assiste. Apenas este é um fato. O outro fato é a questão da ilegitimidade, que isso está gerando um litígio grande do clube, um racha, e que não é bom para o esporte. Então eu espero que isso seja resolvido. Na própria chapa dele, tem nome da confiança dele, eu já citei aí a outros colegas seus, né? Tem o próprio um amigo nosso, o Bruno Chuamba, o pai dele, Dr. Pedro Chuamba, tem o nosso Paulo Pérez, que é uma liderança também, que é um empresário muito bem sucedido, que seria uma renovação. O Eduardo Monteiro, né, que é uma pessoa espetacular, o grande rubro-negro, já deu muitos serviços prestados, além de outros que também fazem parte, né, dentro do próprio grupo dele. Recentemente, o próprio Augusto Carreiras, que trabalhou com ele, Ademar Rigueira, que está na chapa dele, o Rodrigo Guedes também. Enfim, tem vários aí que poderia simplesmente trocar, não ter esse litígio e continuar com a própria chapa. É a minha sugestão. Então, o fato é esse, sem polêmica. Pronto. Então aí a explicação do Gustavo Dubê, falando que o problema é só a cabeça da chapa, né? Os acertos eram totalmente outros, e isso, minha gente, se estendeu até ontem. Para vocês terem uma ideia, na última segunda-feira, o Yuri Romão participou aqui do programa Fórum Esportivo. Você estava presente também, né, João? E eu estava ouvindo quando ele disse que não era candidato, disse de forma peremptória que não era candidato, até fez uma frase lá dizendo que fez o exame de sanidade mental e está ok com o seu exame, porque ele não é maluco de voltar a sentar nessa cadeira, que aquilo é cadeira para louco. Aquela conversa do me engana que eu gosto, né? Porque, de repente, 2 dias depois, ele toma a decisão contrariando todos os acertos que foram feitos anteriormente. O torcedor em si, ele está ligado no grande feito do final do campeonato da Série B, que foi o acesso que o esporte alcançou. Então, o torcedor
coloca esse feito nas mãos do Yuri Romão, e quando você vê as manifestações de torcedores, todos estão optando pelo Yuri Romão, o que é muito natural, pela conquista que o Sport teve de conseguir um acesso depois de 3 anos de sofrimento. É muito natural isso. Agora, essa história do comprometimento com a candidatura e na chegada da reta final você muda a história e assume a candidatura em função exatamente desse acesso, é uma coisa para ser bem analisada. Eu acho até, apesar da grande experiência que essas figuras célebres do esporte sempre tiveram, né, sempre têm e são realmente experientes, eu acho que foram muito ingênuos em imaginar que Yuri Romão ia segurar essa afirmativa de que não é candidato depois de ter conseguido o acesso. Eles deveriam estar um pouco mais preparados para esse tipo de coisa e foram surpreendidos com essa decisão e está aí esboçado o rompimento. Então esse é um ponto, Igor. E o outro é a batalha judicial que a gente vai aguardar para ver até onde ela vai, né? Porque pode ter uma eleição judicializada, né? Eu acredito, inclusive, que essa definição, óbvio, ela vai sair antes da eleição, porque eu vi muita gente na rede social, olha, se vocês votarem Yuri, vocês vão votar no vice, vocês não estarão votando de fato no Yuri, tá? Não, mas eu acredito que até o dia 16 de dezembro a definição já vai acontecer, óbvio, para saber se ele pode, se ele não pode, enfim, vai muito do que avaliar e interpretar a comissão eleitoral do Sport Clube do Recife. Mais alguma coisa sobre política? Não, acho que é por aí, né? Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre esse assunto que está tomando conta dos bastidores do Sport Clube do Recife. Daqui a pouco, no debate do movimento, a gente fala muito sobre isso. E vamos ouvir qual vai ser a manifestação também do torcedor rubro-negro nessas alturas. O que é que ele está entendendo dessa confusão? Se ele aceita ou não esse posicionamento de última hora de Yuri Romão, que terminou resultando nesse rompimento daquelas lideranças que o apoiaram até o final desse ano. Vamos aguardar. Vamos então, só pra gente fechar com o futebol, Ed, o Sport já busca um clube para emprestar o Luciano, volante que a gente já falou que tem contrato até abril de 27, mas não tem interesse da comissão técnica para o próximo ano. Comissão técnica essa que invariavelmente vai ser o Pepa, né? Independente de quem ganha a eleição, o Pepa será o técnico do Sport no início de 2025. Ontem, algumas pessoas da chapa do Rafael Arruda Sim. Me mandaram aqui informações de que se eleitos forem, eles mantêm também o Pepa, é a decisão deles. Quer dizer, eles acham que não tem nenhum motivo para o Pepa sair. Exatamente. Eles acham que tem motivos para o Pepa ficar devido ao bom trabalho feito nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu já vou informar aqui, Ed, a primeira saída de atletas que tem contrato em vigência com o Sport. O Sport acaba de acertar com a Chapecoense o empréstimo do garoto Pedro Martins. Não tão garoto assim, né? 24 anos o atleta, apareceu muito bem ano passado. Com o Anderson Moreira, na época o comandante. Ele, inclusive, o Pedro Martins, ele rivalizou titularidade com o Fábio Matheus, né? Curiosamente, a Chapecoense, ela teve, primeiramente, o interesse no Fábio Matheus. Fábio Matheus poderia ter sido emprestado à Chape, mas tem sondagens do mundo árabe, tem contrato com o Sport até 26. E, no fim das contas, a Chape acertou por empréstimo até novembro do ano que vem o Pedro Martins. O atleta vai ser emprestado para jogar Campeonato Catarinense, Série B do Campeonato Brasileiro. Um atleta que aqui estava com pouco espaço vai poder aí ter uma minutagem maior na Chapecoense. É bem possível que o Fábio Matheus faça o mesmo caminho, o caminho do empréstimo, já que ele tem contrato até 2026. Renzo, a gente ainda não tem nenhuma informação se o Pepa vai utilizar ou não, existe a possibilidade dele ser emprestado, fora os outros atletas mais jovens que têm contrato. Dieguinho, Nasson, Lucas André, Juan Xavier e Paulinho, que estavam emprestados. Uma coisa que eu estava comentando ontem aqui, Igor, e é importante que a gente reforce isso sempre, é que em função até do foco, que era exatamente o acesso, teve um assunto que teve pouca repercussão e não foi momento também de se falar muito, porque todo mundo estava ligado nesse acesso do esporte, que foi a decisão do Sport marcar sua Assembleia de Credores na recuperação judicial para os dias 11 e 18 de dezembro, gente. Está definido, vai acontecer a Assembleia de Credores na sede social do clube e é um momento decisivo da recuperação judicial. Se vocês se recordam, a gente andava aqui preocupado com os prazos dados pela Justiça e esses prazos se esgotaram. Então isso aconteceu agora com o Sport, certamente vai acontecer com o Náutico, que pediu uma prorrogação recente, que está terminando inclusive agora, no mês de dezembro, de mais 90 dias. Santa Cruz também não se fala.
E tanto o Sport como Santa Cruz como o Náutico precisam programar essa Assembleia de Credores, que é a hora da verdade, né? A hora de acertar o pagamento e começar a pagar. E não ter mais recuo nesse pagamento. O Sport, como se sabe, ele está querendo desconto de até 80%. A maioria dos clubes colocam isso no plano de pagamento, mas ninguém conseguiu chegar a esse percentual. Em todas as SAFs que foram construídas no Brasil, o máximo que se conseguiu de desconto foi entre 50% e 55%. Porque o credor, convenhamos, não vai, depois de tanto tempo que vai receber sua grana, aceitar um desconto de 80%. Então deve ficar nessa faixa aí de 50% a 55% também no caso do Sport. O Sport está nesse momento, até dizia isso ontem, Igor, o Sport está nesse momento um pouco mais tranquilo com a questão financeira. Primeiro porque aquele acerto de 139 milhões com a Liga Forte Futebol, os 50% já devem ter entrado. Eu me recordo que a gente fez uma entrevista aqui até com o Rafael Campos, e ele disse que houve um atraso no pagamento, mas até no máximo dezembro do ano passado, os 50% sairiam, e 50%, amigo, de 139 milhões é exatamente 65 milhões 550 mil reais. Esse dinheiro deve ter entrado na conta do Sport no último mês de dezembro. E agora, em dezembro, vai ter os 60% do pagamento dos 60% de Pedro Lima. 50% de 139? De 139, 50% que deve ter entrado, você vai ter aí 65 milhões 550 mil reais, que deve ter entrado nos cofres do Sport. E agora em dezembro, como todo mundo sabe, isso foi amplamente divulgado, a venda de Pedro Lima no valor de 10 milhões de euros, os 60% entram agora em dezembro. 40% exatamente, do próximo 40% ano. Em dezembro do próximo ano. Significa dizer que entram agora em dezembro no cofre do Sport 39 milhões de reais. Se você somar esses dois valores, Igor, 139 milhões, o valor total, mais os 10 milhões de euros, que correspondem a 65 milhões de reais do Pedro Lima, o Sport está colocando no seu cofre em torno de 204 milhões de reais. Para quem tem um passivo de 350 milhões, que pode reduzir com o acerto com os credores, esse dinheiro pode diminuir para 150 milhões, 180. O Sport vai estar bem próximo de solucionar o problema do seu passivo. Dinheiro em caixa tem, amigo. Agora vamos ver como é que vai ser essa Assembleia de Credores, nessas assembleias. Exatamente. Porque o Sport tem ainda esse dinheiro a receber, o de Pedro Lima ainda não entrou, né? E o próprio Sport publicou isso quando foi anunciado a Assembleia de Credores, que existem dois caminhos daqui para frente. Na hora que o plano de pagamento for acertado, tudo bem, vai fazer os pagamentos normais obrigatoriamente. Agora, se o plano de pagamento não for aceito, plano de pagamento do Sport, a recuperação judicial, isso foi dito pela própria diretoria, coloca dois caminhos que a gente tem falado tanto disso aqui. Primeiro caminho, o plano de pagamento passa a ser uma alternativa dos próprios credores, e se o Sport não aceitar, aí, amigo, o caminho é a decretação de falência. Então é bom estar alerta a esses detalhes, porque é a hora mais decisiva da recuperação judicial. O Sport sai na frente de Santa Cruz de Náutico na sua Assembleia de Credores. É isso aí, Edinaldo. É isso aí, Igor? É isso aí. Ok, então tá aí o noticiário do esporte, os detalhes da equipe do Esporte Clube do Recife. Você acaba de acompanhar exatamente a sexta-feira rubro-negra, aqui no Bola Rolando 18h35.